Bom dia, o grupo é composto pela Isabela Alves Palermo e por mim, Sabrina, e nós vamos falar da intoxicação por amitraz. Eu vou começar falando sobre um caso de uma intoxicação dermatológica por banho doméstico de amitraz em um cão. A gente fez uma introdução breve aqui para apresentar o que é o amitraz, né? Ele é pertencente ao grupo das formamidinas e ele vai fazer interação com os receptores agonista alfa-2 adrenérgico e alfa-1 adrenérgico, e vai provocar de uma forma secundária a inibição da enzima monoaminoxidase. Esse alfa-2 adrenérgico, ele vai ocorrer nas 2 primeiras horas após a intoxicação, essa interação com alfa-2 adrenérgico. E isso vai interferir no metabolismo da adrenalina e de outras catecolaminas e vai levar ao aumento dos níveis de neurotransmissores, como a serotonina. Aqui a gente trouxe duas apresentações dele, que é uma como se fosse banho, né, que é muito comum das intoxicações, e tem a fórmula química dele aqui, estrutural, do amitraz. O histórico desse caso que eu peguei é um canino fêmea de 8 anos de idade, sem raça definida, pesando 6,800 kg. Ele deu entrada no hospital veterinário da Unimar, para atendimento clínico apresentando apatia, incoordenação motora e tremores generalizados. O responsável, que relatou no dia anterior que o animal tinha tomado banho de amitraz, né, com produto à base de amitraz, e esse animal secou ao sol após o banho. Mas ele só observou esses sinais clínicos após 24 horas. E aí ele realizou novamente o banho com água, que ele ainda não tinha apresentado sinais clínicos. Então ele deu banho nesse animal com esse shampoo 2 vezes. O exame físico e laboratorial dele. Então, a frequência cardíaca era de 64, a respiratória de 16, a temperatura estava de 39 e a pressão arterial sistêmica dele de 120. As mucosas estavam normocuradas, os linfonodos não estavam reativos e não tinha presença de ectoparasita e o score corporal estava 4. O animal ele não estava apresentando algia abdominal ou alguma organomegalia na palpação. E os exames laboratoriais realizados foram o hemograma, a ureia, a creatinina, a ALT, a FA, a albumina, e todos esses exames eles estavam dentro do padrão de normalidade. Apenas o quadro da hiperglicemia sérica que estava fora da normalidade, estava de 187, aumentado. Na terapêutica, foi utilizado a fluido com solução fisiológica 0,9, na taxa de 5 ml quilograma hora, e foi administrado 2 bolos de furosemida na dosagem de 1 miligrama, endovenoso a cada 1 hora. Esse tratamento visando a eliminação do tóxico, né? E realizando a manutenção hídrica desse paciente. Posteriormente a essa terapia, os parâmetros dele já se normalizaram e teve o aumento da frequência cardíaca, da respiratória, redução da febre e também redução da pressão arterial sistêmica. A glicemia que estava alta também reduziu e os valores nos valores séricos e o aumento do débito urinário também houve. Também houve remissão dos sinais clínicos citados anteriormente. Após 24 horas, esse paciente ele retornou mais ativo e também tinha ausência desses sinais clínicos que foram apresentados no slide anterior. E o responsável dele relatou que ele já estava ingerindo água, alimento, e como ele não ficou internado, ele voltou para casa, a gente fez a terapia, ele voltou para casa, e no outro dia ele voltou e foi instituído novamente a terapia de fluido, da furosemida. E aí ele foi liberado novamente para casa e ele já estava dentro dos parâmetros normais e mantendo o débito urinário. E foi recomendada uma terapia domiciliar preventiva, à base da silimarina, 20 miligramas, CID, durante 30 dias. E no retorno, o paciente já se encontrava clinicamente estável, com os parâmetros clínicos dentro da normalidade para a espécie canina. Então, o que a gente conclui desse caso? Não era um caso totalmente grave, porque o tutor levou rápido o animal, né? E ele não estava com muita alteração de parâmetro e de exame laboratorial, como a gente conseguiu perceber. Então, os sinais clínicos característicos da intoxicação por amitraz foram visualizados nesse animal, principalmente a bradicardia,
que vai ser ocasionada por essa interação, né, entre o alfa-1 e o 2 agonístico que o amitraz causa. A hipotermia ou a hipertermia é previsível também nesse tipo de intoxicação, porque o amitraz vai atuar como agonista alfa-adrenérgico e vai afetar o centro da termorregulação, que está localizado lá no hipotálamo, e isso é um dado condizente, né, com o estudo que eu trouxe, e o animal apresentou, no caso, a hipertermia, né, que é um fato congruente com essa conclusão aqui que eu acabei de falar. Então, o uso da inhibina na dose de 0,1 endovenosa ou intramuscular, ele é indicada como antídoto específico, mas ela não estava disponível no momento da conduta, e ela não pôde ser utilizada. Sendo assim, o tratamento de suporte foi instituído, com o uso da furosemida e da fluidoterapia, como eu havia falado, e também não foram utilizados reversores para bradicardia como a atropina, né, na dose de 0,022, devido ao emprego dele ser controverso, não se utiliza. Alguns autores mencionam que o uso dele é indicado porque ele vai promover, não é indicado porque ele promove a estase do trato gastrointestinal. Não foi realizada a limpeza dérmica do animal, porque a tutora ela já havia realizado minutos antes de trazer o animal para o atendimento. Então, agora eu vou falar sobre a intoxicação natural experimental por amitraz em equídeos. Esse experimento ele foi realizado no Rio de Janeiro, na Rural do Rio de Janeiro, e foram 20 equinos utilizados, 17 eles foram intoxicados de forma experimental e 3 eles foram intoxicados de forma natural. Tinha também um asinino. Eram de ambos os sexos, macho e fêmea, os pesos variavam de 160 a 350 quilos, e a idade média era entre 2 e 10 anos. Então, a dose média de administração foi assim: os equinos 1, 2 e 3 e o azenino, eles receberam via oral doses diárias que variavam de 1 a 36,4 miligramas por quilo durante 34 dias. E assim, o amitraz ele foi dado por forma de solução aquosa, em concentração que variava de 20,8 a 56,8 miligramas por ml, e foi acrescido aproximadamente 10 gramas de açúcar refinado para melhorar a palatabilidade para os animais aceitarem. Foi administrado com o auxílio de uma seringa de vidro de 20 ml. Essa foto aqui não é do artigo, coloquei só para ilustrar como eles fizeram. O equino 1 ele recebeu 34 vezes a dose num período de 5 meses e meio por via oral. E essas doses variavam entre 1 e 25 miligramas por quilo. O equino 2 foi a dose de 5,8 miligramas por quilo, 2 vezes num período de 3 dias. O equino 3, a dose foi feita a dose única de 5,5 miligramas por quilo, e o azinino, as doses variaram de 7,2 a 36,4 miligramas por quilo, em 5 aplicações num período de 7 dias. Nesses experimentos, o equino 1 e o azinino, a dose foi aumentada de acordo com a regressão dos sintomas. E as doses, elas eram repetidas mesmo quando os animais já apresentavam sintomas de intoxicação. Só que nos dias que ocorreram sintomas graves da intoxicação, a administração da droga foi suspensa. O equino 1 recebeu por via oral as soluções que foi feita, né, com açúcar. Os equinos 2 e 3 e o azinino somente a solução preparada no momento que foi utilizada. Os outros 14 animais, né, 5, 6, 7 até o 19, e também o equino 1 foram aspergidos com a solução via aquosa, que foi comparado, né, a intoxicação por via oral e por aspersão. O equino 1, ele recebeu por meio de banho de aspersão as soluções em concentração de 0,025 miligramas a 0,0375%. E nos outros equinos foi aplicado da mesma forma, na concentração de 0,025. Os equinos 5 e 6 foram aspergidos também com a solução preparada durante 21 dias de aplicação. E o exame clínico, né, para avaliar como esses animais estavam respondendo a essa intoxicação experimental,
ele era feito uma vez ao dia e quando eles apresentavam um sintoma, a frequência dos exames, elas aumentavam conforme ia chegando, conforme era necessário, né? Quanto mais o animal apresentava o sinal clínico. Então, foi avaliado comportamento, a postura, a frequência cardíaca, a frequência respiratória, os aspectos da mucosa, o TPC, a temperatura retal, a motilidade intestinal, os aspectos das fezes e como algumas alterações do sistema nervoso. Aí aqui é uma tabela que estava no artigo, mostrando, né, aqui, eu achei bem interessante colocar para a gente ver a relação da questão dos animais que receberam as doses via oral, eles morreram. Aqui o asinino também, que recebeu via oral, morreu. Os outros animais tiveram alguns sinais de intoxicação, mas não morreram, não ficaram ruins, recuperaram sozinho. E alguns, segundo o artigo, talvez pela questão da subdose, né, que foi feita, eles não apresentaram sinais. Então, aqui foram alguns dos sinais encontrados nos animais que ficaram mais ruins. Esse aqui é o animal 14, ele teve exposição da língua após a tração. Esse aqui é o animal 19, na posição de cão sentado. Esse aqui é o animal 14 também, que ele permanecia com o capim na boca por vários minutos sem mastigar, então não tinha resposta nenhuma. E os membros anteriores abduzidos. E esse aqui é o animal 17, que é ele olhando para o flanco, né, que é um sinal claro de que o animal está sentindo dor. Então, entre outros sinais clínicos são a depressão, incoordenação, cólica severa por impactação, porque a gente sabe que o amitraz, ele vai diminuir a motilidade intestinal dos animais, né? Então, vai causar uma compactação no intestino deles. Taquicardia, mucosas congestas, desidratação, taquipneia, constipação e a eliminação de fezes firmes e ressecadas em pequena quantidade. Com palpação retal, em alguns animais foi possível encontrar um conteúdo firme no intestino grosso. E eles apresentaram também leucocitose, desidratação, acidose. Então, a gente pode concluir nesse estudo experimental que o quadro ele é subagudo quando ele é administrado por via oral e por aspersão ele demora um pouquinho mais para ter resposta. Mas os animais que receberam por via oral acaba sendo uma dose maior, mais forte, né? Eles acabaram morrendo. E nos casos naturais, foram 3 animais que foram casos de intoxicação natural por aspersão. Os quadros de evolução foram subaguda e crônica. E os principais sinais clínicos observados nesse trabalho referem-se ao sistema nervoso e digestivo, e em menor grau ao sistema circulatório e respiratório. Então, o principal sintoma que a gente encontra são a falta do sistema nervoso, né? O animal fica depressivo, ele não tem muita resposta de fuga, e o sistema digestivo também, que ele acaba tendo cólica e a compactação. Então, era isso, os casos que nós trouxemos aqui para discutir, e muito obrigada pela atenção. Obrigada, pessoal.